Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Ora viva, seja bem-vindo, querido ouvinte. Esta é a Rádio Adventos, essa que lhe transmite esperança. Por essa razão é que a sua sintonia é de esperança. Fazemos votos que tudo vá bem na sua vida e que Deus, o Todo-Poderoso, continue o abençoando. Hoje, à semelhança de outros dias que tem passado o programa, nós vamos abordar em torno de um tema também muito bom, como tantos outros que já passaram por aqui. O casamento feliz. É possível? Você que me ouve, se calhar até já respondeu, e o outro está a dizer nem pensar. Então, por isso, hoje vamos falar sobre esse tema. Eu gosto de repetir o tema. Casamento feliz. É possível? E para esse tema, nós temos aqui o nosso convidado. Eu digo nós porque o Mais Família é uma equipa. Então, tem a supervisora, tem o coordenador ou a coordenadora, não é? Algumas vezes vamos variando. Temos aqui a técnica e eu, que sou a apresentadora. E não só, falta o nosso convidado, que é sempre especial no Mais Família, Dr. Roberto Queta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família. Obrigado, Calete. Bom dia aos nossos ouvintes que nos ouvem nesta manhã. Está frio, né? Está frio. Mas aqui estão bem dispostos, com blazers e tudo, mas estão bem dispostos para podermos ouvir aqui sobre este tema bastante importante. Casamento feliz, se é possível, né? Se é possível ou não. Nessa fase aqui do frio, alguns estão mais próximos. Sim, parece que já há um número considerável de casamentos felizes, né? O frio obriga a encostar, aquele toque. Vai dar ali alguma coisa. As brigas vão desaparecendo, as discussões também, não é? Exato. Mas então, doutor, quando se fala em casamento, o que é que nós queremos saber? Isso é natural que o casamento se desgaste com o tempo, né? As pessoas, nós somos seres imperfeitos, casamos, até antes disso gera-se uma expectativa, mas depois com o tempo, por causa das várias situações, vai se desgastando. A paixão, que era aquele fogo ardente, desejo. Às vezes nem conheço o nome completo do parceiro, mas está apaixonado e diz que eu te amo. E as pessoas vão no universo e de repente acabam estando na Terra. E ela começa a ser desgastante. Então, aí é que vai depois isso, né? O que é que vai acontecer? Como é que vamos fazer para superar esta fase essa fase desafiante, né? O casamento é isso. Eu digo, é gestão de conflitos, gestão diária de conflitos. Né? E precisa ser forte, precisa ser forte. Para mantê-lo ali. Sim. E dizer sempre que eu sou casado e bem casado. Exatamente. E sair com um sorriso. Não, tem que sair com um sorriso no Às vezes acabou de discutir. E quando sai, está a sorrir. Tem que sorrir. Deixou lá a discussão e tem de olhar. Mas também porque o cristão deve ter sempre um cântico, não é? Tem sempre um cântico no coração. E o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, disse: tendo bom ânimo. Sim. Né? Nos momentos difíceis, né? Tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, ele diz. Ele venceu. Então quem somos nós? Um casamento só. Um casamento só, e olha, aquele é o dono do universo. É dono do universo. Se olharmos para a perspectiva do casamento, como foi o plano da salvação, né? Cristo olhando mesmo para a noiva dele, a igreja, com os problemas que tem, ainda assim manteve a paixão por ela. Assim mesmo, um dos pontos que vamos falar mais à frente, lá à frente, acho que eu já devem ter se recordado, de Efésios 5, vamos falar lá à frente, e assim mesmo se entregou e morreu por ela. E vê quantas pessoas são. E nós lutamos só com um. Com um só. Um só. Não, que no fundo é você mesmo. Sim, porque somos um só. Um só. A partir do momento em que nos casamos. O casamento é isso, um só. Olha, algumas pessoas quando falam em casamento, eles pensam na perda de liberdade, numa prisão contínua. Outros mais românticos pensam em momentos muito bons.
E pensam, não, ali nunca haverá nem briga, nem Haverá. nada. Mas na verdade parece ser, quando estamos na casa dos nossos pais, nós, me controlam muito e tudo. Quero já ter a liberdade, minha quero a minha casa. E quando casa... Quer pedir para sair. É isso, o ser humano não acaba não. Só que na casa dos pais tem aquela... Papai, eu preciso, vai acontecer isso na escola ou em algum lugar para a semana. Não sei se poderia permitir que o pai vai dar a sua resposta. No casamento, não. O marido nem te pergunta, nem a mulher. Olha, amor, eu estou aqui. Exatamente. Eu estou aqui, por exemplo... Tem de dar sempre satisfação. Tem que dar sempre satisfação. Ainda há pouco, ontem mesmo, a minha mulher ligou para mim. Olha, eu estou a sair... Vou às compras com uma amiga e vou precisar de comprar isto, daquilo. Posso? Primeiro já disse assim, que vai comprar, assim. Posso? Disse, está bem, força. E comprou. Quando cheguei a casa, aquela saudação e tudo, depois de ter trocado, olha, vem, vou-te mostrar as coisas que compramos. Olha, eu comprei isso. E depois já sabe, nesta fase também é difícil para as famílias, né? Os preços dos produtos não está fácil. A subirem. Né? Queremos encorajar as famílias para... no fundo, vamos ter que rever os orçamentos para vermos onde gastamos mais, o que é que podemos economizar e tudo. E louvado seja Deus por termos aqui o programa Mais Família para podermos... por intermédio dele orientar as nossas famílias. Exatamente. Pois, e enquanto falava, algo acendeu assim na minha mente. Nós, às vezes, no lar, gostamos de reclamar quando tem louça suja. Nessa altura que a vida está difícil, convém que a gente tenha sorriso no momento de lavar a louça. Tem de ter sorriso. Porque nem todos têm a louça suja. Infelizmente... Os pratos, me refiro mesmo aos pratos. Porque há quem não tem para... colocar ali para sujar. Quer dizer, enquanto a gente suja, a gente come, não é? Tem de dar graças a Deus. Tem de dar graças a Deus. A lavar pratos com louvor. Com louvor. Graças a Deus. Porque tem pessoas que não estão a ter as refeições como deviam ser, as três principais refeições. Estamos a falar pequeno almoço e o jantar. Há quem ainda inclui uma que tem aqueles lanches. O lanchezinho. Sim, mas há quem não tem absolutamente uma vez por dia. Exatamente. É preocupante. É que hoje a oração antes da refeição é aquela oração que a gente até suspira. Senhor, muito obrigada. Muito obrigado por ter chegado à mesa com um prato de comida. Por ter nos dado saúde. Exato. Para podermos trabalhar e conseguirmos, não é? Porque tudo sem o Senhor... Não é possível. Ok. Não. Então vamos novamente ao nosso tema, né? Vamos dar continuidade. Por que casamento feliz, se é possível ou não? Por que se quando as pessoas vão para o casamento vão felizes? Pois é. As pessoas vão para o casamento felizes. Há quem define metas para ele, né? Mas a fórmula, se formos para a fórmula original de Deus, né? Diz que nós temos de deixar pai e mãe, unir-nos o homem e a mulher, ambos seremos uma só carne. Uma só carne. E depois começa a gerar ali aquilo que podemos falar de qual é a minha responsabilidade enquanto esposo, enquanto esposa, o que é que eu tenho que fazer para que o outro se sinta feliz. E sentir-se feliz ao mesmo tempo é mais ou menos o que acontece com o espelho. Nós vemos o nosso rosto refletido no espelho. Sim. E então aquilo que nós fazemos para com o cônjuge vamos refletir. Vai se refletir em nós. E quando falamos de casamento feliz, ele dá trabalho. Dá trabalho. Até usar talvez a expressão aqui trabalho, vai precisar fazer muito esforço, qual trabalho e tudo. O trabalho vai passar sempre por ter um bom ambiente. Você tem que reunir um bom ambiente em casa. A pessoa tem de ser, se você escolheu ela para casar, ela tem de ser o seu parceiro ideal, tal como Deus fez com Adão e Eva. Diz a vida toda. Vou dar uma parceira idônea para que seja a tua auxiliadora. Olha, há pessoas que não percebem, não conseguem perceber. Mas idônea que é? Uma pessoa adulta só? Não é só adulta. É alguém que te compreenda. Alguém que te dá suporte. Seja ele nas suas emoções ou até aquele suporte que nós precisamos, por exemplo, o que acontece nos votos matrimoniais.
Esta aqui é o idôneo, na alegria, na tristeza, na essa pobreza, aqui é. Ela na doença. preenche tudo isso na doença. Essa aqui é a chave mágica. Para podermos abrir as portas da felicidade, porque é portas para a felicidade. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Mas por que durante o namoro é tudo um mar de rosas? Depois que as pessoas se casam, tudo fica difícil para organizar. Por quê? Alguns até perdem brilhos, ficam assim cabisbaixos. Sim. Mas por quê? Quanto tempo deve demorar isso? Nós nos transformamos quando nos casamos. Acredito até que não é muito nos transformamos. Nós somos exatamente aquilo que está no casamento. Não, mas ele mudou comigo. Ele até falava palavras Y, X, Z, mas deixou de falar. Aquilo era realmente o que nós somos. Se alguém deixou de falar para ti, então ele era exatamente aquilo antes, só que, faço o termo, camuflou a personalidade dele. Mas é claro que tem alguns que precisam de uma ajuda. Acomodou-se. Esses que te acomodaram-se podem sempre fazer um exercício. Algumas vezes as dificuldades da vida também, não é? As muda um pouquinho, não é? Por exemplo, a rotina do casal, a alegria também pode retirar um pouquinho a alegria, pode diminuir. Sim. Pode retirar, não, diminuir. O homem, por exemplo, ele define sempre metas para atingir. E ele vai sempre resolvendo uma de cada vez. Não resolve todas de uma vez. Mas a mulher quer que seja resolvida de uma vez. Exatamente. Sim, porque nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Nós lavamos, cozinhamos, cuidamos dos filhos ao mesmo tempo. Sim. E tudo sai perfeito. E o homem, o que é que depois começa a acontecer? O que é que acontece com ele? Ele esquece da parte emocional e trata da parte financeira, da parte material. Eu tenho esta mulher, casou comigo. Eu tenho de manter esta casa, né? A beleza dela. Que ela trouxe. Moro. Às vezes até também esquece isso, porque tem coitadas de muitas das mulheres que o brilho que tinham anteriormente já começa a desaparecer. E depois, talvez sejam as dificuldades mesmo, as responsabilidades. Sim. Então, para homens, e eu acredito que esta altura devem estar nos ouvir, olhe para a esposa, vê como é que ela está, aparentemente, porque a aparência é um combustível para muitas coisas. Se ela vai ao salão de beleza, se vai ao manicure ou pedicure, isso é importante para ela, porque faz parte da vaidade dela. A mulher precisa. Sentir-se assim bem cuidada. E se deixarmos de fazer isso vai afetar um bocado na forma como nos comunicamos. E poderemos ferir o que está em Provérbios 31, no verso 10 e 13, que diz assim, olha, uma mulher forte, quem a encontrará, né? Uma mulher virtuosa, quem a encontrará? E a resposta vem, ela vale muito mais do que joias, né? O seu marido confia nela plenamente, ela não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto. A mulher responde exatamente isso. Se nós homens respondermos assim para ela. E depois diz mais, ela responde positivamente todos os dias da sua vida. E ela só compara Salomão compara a mulher a um fino tecido, linho, lã fina, e com habilidade trabalha as suas mãos. A mulher tem esse cuidado de trabalhar. Trabalha mais alegre, faz as coisas com mais prazer, porque tem confiança no marido. E esse é um princípio que, quando falávamos do inverso, né? Que o marido deixa de cuidar da parte emocional. E é lembrar mais ou menos, falamos há pouco tempo, de Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e por si mesmo assim entregou. Então, a parte do cuidado, o emocional principalmente, o material não estamos a dizer que não está fora. Nós até cantamos, né, o hino que é conhecido para aqui, dos casamentos. Tudo é belo, encantador. O amor na choupana, o amor no lar. Na choupana, não é só, na choupana há prazer. Não é só. Precisamos de ter uma casa, né? E quem sabe pensar mais outras condições para a família. No casamento não pode haver a frase eu te avisei, quando um dos dois se dá mal. Isto não pode haver, ou pode? Isto é... Se são um só. Exatamente. É porque eu vejo muitas vezes, quando às vezes o homem não... Normalmente isso acontece sempre com os homens. Né? Ele priva ali para si informações,
certo? Vamos até falar muitas vezes de negócios. Ok. Priva muitas vezes informações, não diz nada à esposa. Dá errado. Não Aí a pediu esposa dinheiro. vem. A esposa diz. Eu te Pois, se avisei. me falasse, você eu te avisei. Não querias. É um erro, Então, se não é por que não falar até dos negócios, daquilo que são detalhes da Porque as operação? esposas dão conta quando o esposo está a fazer alguma coisa. Vocês têm um sentido, Dão mulher conta e vão tem um perguntar se está sentido. tudo bem, porque Sim, ela quer sim. saber se há algum problema ou não. O homem fica preocupado, às Sim. vezes, quando se trata de negócios, não vale a pena. Negócios ainda principalmente. Por quê? Por essa razão que vocês dizem, você disse até que mulher é a melhor gestora do que o homem. Ok. Porque ela sabe exatamente, muitas vezes, quando é o momento certo para agir E para gastar. e para gastar. Se bem que há algumas também... Não, isso é mesmo relativo. é relativo. Olha já defensora, Está a né? defender as outras, né? É relativo. É relativo porque há homens que também gastam. Não Há vamos homens que misturar. também gastam. Há homens Sim. que também gastam e as mulheres vão, às vezes, travando, não é? Recebendo o dinheiro e ela vai dando aos poucos. Vai dando aos poucos. Então, esta expressão... Eu te avisei, não deve existir. É preferível que não deve Mas, nós podemos evitar, né? Pois, aí Não eu podemos queria evitar. chegar, podia evitar. Podemos evitar, o quê? sim. O homem dizendo os seus planos. Sim. Os planos até não deixam de ser do homem. Passa a ser do casal. Quando eles são casados, o plano é do casal. Pois. Não é o meu plano, meu plano é fazer isso, meu plano é fazer aquilo. Como acontece em muitos casos em que, não só de homens, né, com mulheres que conseguiram outros bens e até tiveram melhores condições que os homens e, fim a cabo, os homens depois acabaram descobrindo que ela tinha uma casa ou até a casa que viviam. Era uma casa, tem muitas histórias. Olha, fala-se muito sobre isso. Uhum. Fala-se muito sobre isso. Mas o que é que está na base disso? A falta de confiança. Falta de confiança. Sim, por parte do esposo ou por parte da família do esposo? Não, não vamos direcionar ao esposo, né? Sim. De um dos dois. De um dos dois, exatamente. É melhor assim, de um dos dois. Porque a partir do momento em que o ser humano, o homem, se une à sua mulher, né, eles passam a ser um só. Um só. E é ali onde nós depois perguntamos porque casamento feliz se é possível, né? E eu podia, antes de responder até essa pergunta, dizer assim, casamento feliz é aquele que se conversa sobre isso. Sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. Há comunicação. Eu não posso esconder de mim próprio, né? Sim, de porque mim a esposa próprio, já está em si. Já está em si. Sim. Né? O que é que eu quero para o futuro? Eu vou abrir o jogo. Deu certo ou não deu certo? Deus é que sabe. Deus sabia porque e se não der certo, até melhor, porque os dois vão conversar novamente. Ok, valeu a pena, tentamos. E vão depois ver em que é que nós erramos. Pois. Em que é que nós erramos? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, atualmente nós falamos ainda há pouco tempo no início do programa, do momento difícil que está a acontecer no país. Sim. Imagine só, se tendo a pessoa do Presidente da República e depois os outros membros do governo, eles não estiverem unidos para definirem que soluções é que podemos ter para fugir dessa crise. Nós estamos todos perdidos. E o mesmo acontece com as famílias. Só que o diferente, aquilo que são medidas, muitas vezes, são tomadas no seio da sociedade, elas têm um bocado do reflexo do que famílias nós somos nesta sociedade. Por essa razão, a princípio também parabenizava ainda aqui o programa Mais Família. Por quê? Porque ele tem exatamente esse pendor de educar ou reeducar também, né? Porque tem aqueles que precisam de educação sobre relacionamentos, mas tem aqueles que estavam a cumprir o seu papel, mas de um momento para o outro erraram, então precisam ser reeducados. É que alguns estavam mesmo a cumprir o seu papel, mas de forma errada, porque nunca tiveram alguma orientação. Não tiveram nenhuma orientação, isso é verdade. Por exemplo, há pessoas que dizem, eu não consigo dizer eu te amo ao meu marido, porque não estou habituada, dá-me vergonha de dizer eu te amo. Por quê? Por quê? Não houve namoro, houve, mas não consigo. Não cresceu ouvindo.
Se estivesse habituada ou habituado a falar ao pai, os gestos, à exatamente, mãe, ver o pai e a mãe aos a irmãos, trocarem. então seria mais fácil. Exatamente. Tudo precisa de uma orientação. Sim, sim. Então, se falamos em casamento, coisa bonita, corta-se o bolo, assina-se qualquer coisa, por que ficamos na dúvida se é possível haver um casamento feliz? E olha só, as pessoas olham assim para o fundo dos olhos e podemos sempre saber se essa pessoa pode ou não corresponder àquilo que são os meus sentimentos. Mas para os dias de hoje as pessoas olham muito para a parte física, não, se é esbelta, é mais clara do que aquela, é mais escura e tudo. Mas sim, e falou bem a Calete quando falava da parte da educação. Por essa razão que falávamos, o que temos hoje é um bocado o reflexo do que temos nas famílias. Se realmente nós nos pautarmos em educar os nossos filhos, falar o sentimento que têm, trocarmos abraços, eles verem que os pais, alguns até podem ficar com vergonha, eles beijam-se na presença dos filhos. Claro, o beijo também não precisa ser aquele da novela, não precisa. Sim. Um selinho, sim, né? Os beijinhos um abraço, tem nome, um selinho. Sim. O que é que vai acontecer com o filho futuro? Nós estamos a preparar até os futuros casamentos, já dentro da nossa própria casa. Porque vendo bem, eu não sei se posso dizer a nossa cultura, talvez seja ou a nossa cultura ou a nossa própria orientação, desde pequenos até hoje, mesmo nos casamentos, quando a gente vê os noivos a se beijarem mesmo, a darem ali aquele linguado, torna-se um escândalo. É um escândalo, não pode ser de escândalo. Não pode ser. Então pode acontecer o linguado ali. É claro, também temos de ter um bocado de pudor. Aqui, por exemplo, é bíblico, né, que se diz que pode trazer um pudor e depois até a nível então isso de dizer assim, ela não atentado ao pudor. Cultura? É um bocado cultural, é mais cultural. Nós africanos, os homens, né, não declaram muito aquilo que sentem. Por isso é que há muita mulher a dizer, eu prefiro casar com um europeu. Que eles expressam mais. Está a fugir já o africano. Já está a fugir o africano. Porque o africano não demonstra. Pois. Mas fazendo aqui um censo, por exemplo, nos africanos, nós angolanos somos ainda os mais românticos, né? Aqui na parte daqui aqui da África Austral, muitas pessoas dizem que sim. Somos mais românticos, exprimimos mais. Mas é claro, precisamos fazer mais. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Então, doutor, agora me diga, no lar, quem estraga o casamento? Os dois. Os dois? Os dois. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Pode ser a mulher. E por essa razão que nós vamos falar daqui de algumas dicas e alguns erros que nós cometemos. Vamos começar primeiro pelos erros, né? Se calhar aqui os erros nós cometemos. Por exemplo, os homens não devem cometer um erro, que é pensar que de facto ter casado significa que ele é uma esposa. As pessoas dizem, olha, sim, eu vou casar contigo. Essa é a expressão. Sim. Como quem diz, eu vou te dar aquilo que você quer. Pois. Mas não, de amor, eu amo-te e quero casar contigo. Quero constituir uma família. Quero constituir família contigo. E isto exatamente vai no verso de você demonstrar os sentimentos que você tem. Okay. Não é o facto de você se casar com essa pessoa significa que você lhe ama. Homens enganam muitas vezes. Mas as mulheres também caem nisso. Porque também caem nisso. As mulheres pensam assim, olha, ele falou-me de casamento, então é a pessoa certa. É a pessoa certa, ele me ama mesmo. O plano pediu-me em casamento. E às vezes é agressivo. Sim. Entramos para o casamento, nos tornamos um saco de pancadas. Sim, vai ser mais ou menos isso. Você pediu para se casar, eu vou-te dar o casamento e ponto final. Vou-te dar o casamento. É mais ou menos o seguinte, é dizer assim, você vai se casar contigo mesmo. Okay. Vais ficar lá sozinha. Vais ficar lá sozinha. Por isso é que essa expressão, a dona do anel, mas o marido está no outro lado. O marido está no outro mundo, está no outro As meio. Nossas famílias precisam mesmo de orientação. Então, esse primeiro pensamento é um erro. Esse é um erro mesmo. Significado estar casado não significa que você ama a tua mulher. Mas é possível casar com alguém que a gente não ame? É possível. É possível. Os homens? Os homens E o mesmo acontece também com mulheres. Não, olha,
eu sei que ele pode me dar isto, né? Tem sempre alguma coisa para a pessoa dar. Na verdade, a nossa sociedade hoje está assim. Muito, há mulheres bem-sucedidas profissionalmente e tudo, mas não consegue ter alguém. Então, quase que compra o homem. Exatamente. E faz lá proposta, parece contrato. Casa só para aparecer em sítios públicos. O que é que vai essa pessoa No vai fim, dar? o doutor terá mesmo o trabalho de aconselhar as pessoas a isso. No fim, depois vamos ter que aconselhar. Estamos mesmo a errar muito. Estamos a errar muito. Nós não temos, mesmo não conseguimos fazer um censo, por exemplo, do número de divorciados que temos visto que vão ocorrer ou para os tribunais ou para as conservatórias. Porque nós temos duas formas para dissolver casamentos civil. A nível da igreja tem um processo também que é diferente. A nível civil tu tens, quando é uma ação que não chega a um acordo, tem um divórcio que se diz divórcio litigioso. As partes são presentes diante do juiz, para aquele processo todo de audição e tudo, e depois aí no final, se não chegar a acordo, não tem decisão, aliás, e eles decidem divorciar. Mas ali isso até vai dar num outro tema, mas uma próxima oportunidade. Temos muitos aquelas temas pessoas que casam, assim, hoje já não podemos apontar nem homens nem mulheres. Os dois gêneros fazem isso. Eu vou casar com ela ou com ele porque ele tem isso e pode manter as minhas. E as tantas não aguentam o casamento, quer largar sabendo que vai ter algo, não é? Alguma percentagem com ele ou ela. Exatamente. E nesse caso, como é que se controla isso? Como jurista, por exemplo, como é que é olhado para esses casamentos que são destruídos propositadamente para poder ter as percentagens? Tem que se provar que realmente essa pessoa teve intenções de apenas de ter garantido a parte patrimonial dela e com base nisso exigir que esta pessoa repare esse dano que causou. Por essa razão é que muitas vezes vemos, boa parte são casamentos fora da igreja, eles são feitos os casamentos por separação de bens. As pessoas não querem partilhar o bem, até porque desconfiam de algumas atitudes da pessoa. Mas aí também já fere um dos dois, não é? Já fere um dos dois. Já. E por essa razão é que o casamento ideal de Deus é que as pessoas sejam apenas uma. E quando se fala que é uma, estamos a falar do outro regime que existe, que é de comunhão de adquiridos. Que é na constância do casamento, tudo aquilo que é adquirido pelo casal é do casal, nunca é património de um dos cônjuges. Mas há aquelas situações em que, durante o namoro, o jovem, nesse caso, um dos dois, consegue, por exemplo, alguma coisa, um terreno, essa é a realidade, não é? Quem quer casa, quer casa. Pois, um terreno. Mas eles foram conversando, ok, esse terreno é nosso para quando casarmos, mas depois, na altura do casamento, os dois acordam que será por, como é que se diz, bens adquiridos, comunhão de bens adquiridos, é isso? Sim. É assim que se diz, não é? Pois. Então, se é por se vão casar assim por bens adquiridos, aquele terreno ficou. Porque a assinatura vem depois. Pois, é muito bem colocado. Por exemplo, e há quem traz os seus bens antes mesmo do casamento. Portanto, esses bens não são contados na conversa de casamento. Registados. Devem ser registados para cada um deles. Por essa razão temos que ter a cultura de registarmos os bens que temos, sejam eles bens móveis ou imóveis. Imóveis estamos a falar das casas, né? E terrenos. Os móveis estamos a falar das viaturas que temos, motorizadas, embarcações para quem tem porque mais isso tem dado muitos problemas. Tem dado, sim. Quando ele comprou, nós já estávamos juntos, estávamos a namorar, mas não casados. Mas aí também está outro aspecto. Ele comprou para quê? Para construírem uma casa. Exatamente. Para viverem nela depois do casamento. Exatamente. Só que agora depois vem a assinatura no momento do casamento. Vamos depois olhar ali para uma outra questão. Esta noiva, né? Já depois está noiva, ajudou ou não comprando material de construção, levando os pedreiros? Não ajudou, então a função do provedor não é mesmo. Exatamente. Ela, coitada, né, de sol a sol, chama pedreiro aqui, estamos a falar que ela ganha uma expectativa, porque no fundo a casa que vão construir
é para o casal. Para os dois, sim. Aí depois vamos entrar para uma disputa em que pode ser sempre a mulher, normalmente é sempre a mulher, pode ter sem direito ao património que foi erguido, pese embora que o terreno não era dela. Mas o plano foi feito no início. No início. Exatamente. Pois. O direito depois tem essa parte de, quando se gera expectativas, essas expectativas têm que ser preservadas também. Pois é. Quando acontecem essas situações, não, isso foi na fase do namoro, tudo bem, conversamos sim, mas não te pertence. Estraga o casamento ou não estraga? Estraga o casamento. Estraga o casamento. Estraga o casamento. Afinal, o que é que sustenta um casamento? O casamento tem ali aquelas que nós estávamos a falar ainda no back-office, né, que estamos a falar nas backs, que era de pilares. Né? E vamos exatamente para Efésios 5, no capítulo 5, né, no verso 22 e 28. O famoso texto que traz concórdia, mas também traz discórdia. Ele começa que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da mulher, sendo este o salvador do corpo, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas e submissas ao próprio marido. Olha, depois desse capítulo, nós vamos continuar, sim. Vamos só fazer um curtíssimo intervalo e depois o doutor já continuará a falar sobre o Efésios 5. Muito bem. Ok. Querido ouvinte, nós vamos continuar. Você já sabe como é que são os intervalos do Mais Família. Então vamos para um curtíssimo intervalo e já voltamos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Vida Plena, o programa que leva até si informações essenciais para um melhor estilo de vida. Nele, especialistas darão dicas para alimentação saudável, atividade física, prevenção, mudanças de hábitos, entre tantas outras temáticas que envolvem o seu bem-estar físico, mental e espiritual. Vida Plena. Na Rádio Adventos. Olá, querido ouvinte, já de volta para darmos sequência à nossa conversa aqui com o nosso convidado, o Dr. Roberto Queta. Antes mesmo dele retomar, dizer para quem só agora sintonizou, esta é a Rádio Adventos, a sintonia da esperança, e este é o programa Mais Família. Por isso, todos os dias às 10 horas, de segunda a segunda, nós marcamos presença nesta hora no seu receptor, na sua casa. Por isso, somos felizes por lhe fazer companhia todos os dias e contando consigo do outro lado. Vamos continuar. Antes mesmo do intervalo, o nosso convidado, Roberto Queta, que é doutor, ele também é jurista, falava sobre um dos livros de Efésios 5. De lembrar também, doutor, aos nossos ouvintes que estamos a falar sobre casamento feliz. É possível? Então é sobre isso que nós estamos a falar. Há aqui essa dúvida, é possível? Porque a princípio nós todos pensamos que o casamento é sempre feliz. Então é sobre isso que o nosso doutor Roberto Queta está a esclarecer a todas as famílias a nível do universo, porque não é só Angola que nos ouve. Fora do país, nós temos aqui o nosso link e de certeza, se quiser, se ainda não tem, é só entrar na página da Rádio Adventos, coloca ali no Facebook Rádio Adventos e já aparece, vai ter lá o seu link e todos os dias em qualquer parte do mundo poderá nos acompanhar. Então, doutor, vamos dar continuidade à nossa conversa. Muito bem, obrigado, Calete. E também deixa aproveitar já aqui mandar uma saudação a um amigo. É importante porque no fim às vezes já não às vezes não consigo, então eu tenho que fazer isso já na edição passada tentei e esqueci-me. Então um abraço para o pastor Augusto Artur. Okay. É um amigo muito bom, grande conselheiro para relações, então eu agradeço bastante, pastor. Um abraço para ti. Então vamos aí para... E se ele é nosso ouvinte assíduo, então de certeza que vai nos enviar uma mensagem. Vamos aguardar. Então, vamos lá. Efésios 5, 22, 28, o tal texto que estávamos a falar. E líamos o verso 22, que dizia que mulher sede submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor.
E porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas a quem? Ao próprio marido. Ao próprio marido. Maridos, aqui, no geral. Okay. Primeiro estávamos no singular, agora maridos. Agora maridos. A todos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou. Se entregou por ela. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Então, daí os homens têm de saber que quando sentem sede, a mulher sente sede. Não deve faltar água em casa. Não deve faltar. Se acha que gosta de estar bonito, a mulher precisa. Deve comprar roupa para a mulher. Exatamente. Mas será que isso vai também estende-se ao namoro? O namorado deve comprar, deve já receber as funções do pai da namorada? Não é. Porque não hoje é parece sua obrigação. Que está assim. Não é obrigação do namorado. O namorado oferece. O marido provê. O namorado, a namorada deve impor que ele lhe compre um iPhone. Não, se tivemos aqui no 13? Estamos no 14. No 14. E este ano se calhar vai sair o 15. Pois é. Eu quero um iPhone 15. Não há necessidade de E ele aflito, eu preciso comprar. E às vezes não tem como, o salário é pouco. Como é que é isso? Agora pergunta-me só se esta pessoa que pede iPhone 14, né? Se tem condições emocionais para aguentar um marido, né? Nós às vezes somos chatos, né? O marido é um bocado chato às vezes. Sim. Quer uma calça engomada. Eu estou a dizer sim, quer dizer, às vezes. Está minimizado. Quer uma calça engomada com vinco. Ela está preparada para fazer isso? Não, mas também os homens hoje não motivam, não incentivam. As mulheres até gostam. Elas dizem, gostam de pôr o vinco, mas eles dizem, eu já não uso o vinco. São os homens a estragar as mulheres. Alguns sim, mas eu até hoje, por exemplo, no meu caso, eu uso até hoje vinco e faço questão que tenha vinco. Torna a pessoa mais fina, não é? Não, muito mais fina. Mais responsável também. As pessoas são mais responsáveis. É mesmo casado. Exatamente. Anda mesmo todo cheio de vinco. Então, vindo para esse texto, estávamos a ler de Efésios 5, 4 pilares são bastante importantes aqui para sustentar o casamento. Santidade é o primeiro, o segundo, respeito, o terceiro, pureza, e o quarto, verdade. Okay. E vamos nos apoiar a alguns textos bíblicos em relação a isso, né? O primeiro é santidade, é 1 de Pedro 1,16, que fala que, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, né? Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, estamos a falar da pessoa de Deus, de Jesus Cristo chamou-nos, tornai-vos santos, também como Ele é santo. Então nisso... No vosso procedimento, né? Nisso quer dizer que ao casarmos temos de abrir mão a muita coisa. Temos de abrir mão. E por isso a razão Os amigos devem ser nossos. Os amigos devem ser nossos, não de um só. Quando o esposo sai, deve estar com a sua esposa ao lado. Exatamente. Não estamos a dizer que homens, até, principalmente os homens... Porque há homens que preferem estar com os amigos do que com a esposa. Completamente errado. Em santidade, eu vi isso nesse capítulo. Em santidade estamos a falar... Devemos estar sempre juntos. Temos de falar, sim, estamos a falar de estarmos juntos, de termos o momento para a adoração a Deus. Quando faça isso. Mas a moça vão dizer que não. Mas por que falar de quando eu vou sair com um amigo não estaria a ferir a questão da santidade? Não, estamos a falar do procedimento. Será que esses amigos que tenho, eles vão ajudar-me a estar mais próximos de Deus? É uma pergunta que nós podemos fazer. Pois. Porque o alimento espiritual que eu recebo tem que ser na mesma proporção para a minha esposa. Ou o mesmo alimento espiritual que a minha esposa recebe é o mesmo. Por isso é que o parte final do texto dizia que tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Procedimento estamos a falar, ação é feito de proceder, maneira de agir, fazer alguma coisa.
temos sempre que estar focados que será que isto que eu vou, a minha ação vai ter algum louvor? Porque nisso eu já aproveito, doutor. Há casais, aos olhos das pessoas, está tudo bem. Mas em casa é só a mulher dizer, olha, preciso de dinheiro para comprar isso. E você pensa que eu sou banco, né? Perguntam, respondem assim. E você pensa que eu apanho dinheiro? Eu trabalho. Mas ela não trabalha porque tem de cuidar dos filhos, da casa. E por essa razão que as mulheres saíram para trabalhar. Com um tipo de marido assim, dá para ter o sorriso todos os dias? Não dá. Estraga o casamento? Estraga o casamento. O casamento fica difícil. E aí vai o segundo pilar, estamos a falar do respeito. Respeito. O respeito. Por isso é que o texto bíblico de Gênesis 2:24 diz que deixará o homem o pai e mãe, né? E unir-se à Gênesis? Gênesis 2, no verso 24. E este é um grande mistério, né? Mas se vocês... falamos logo no princípio também de que o plano se nós entendemos o plano da salvação, ele está quase semelhante ao casamento. Deus não quer famílias terrenas, não. Deus quer famílias celestiais. Nós estamos a pensar para ir para o céu. A ideia não. Aqui o princípio é nós estamos aqui, vamos agir como família. A nossa morada é onde? Nos céus. É nos céus. Então, o respeito, que é a ação, o efeito de respeitar ou respeitar-se, deve ser permanência na família. E deve ser mútuo. Deve ser mútuo. Porque hoje há mulheres também hoje que abusam. O marido não faz alguma coisa, não consegue ou não teve tempo de fazer, ela diz, quem é você também? Você é homem, você é homo. Você é homem. Já Coitado, ouvi isso. Desaparece o H, né? Intimida o homem. Tira. Então como é que o homem depois não terá alegria em casa? Não terá. Então sempre que ele for para casa, ele já está triste. O que lhe leva para lá às vezes são os filhos. A própria casa em si, um lugar para dormir, o dormitório, respeito. Onde não há respeito nem santidade, já é um martírio. Quem ama, respeita, Calete. Nós precisamos, se realmente os ouvintes aqui, alguém ama a sua esposa ou ama o seu esposo, tem de respeitá-lo. Mas há famílias a serem destruídas por falta de dinheiro, comparando a vida de outrem. Exatamente. Ou de outras famílias. O marido dela é assim, o meu não me dá, o meu... Não. E o respeito já começa a desaparecer. Algumas até... Nós sabemos que os homens têm um olhar, eu não sei se é divino ou quê. Quando estão na rua, mesmo no carro, quero olhar quem está lá do outro lado. Virou e a mulher diz, estás a olhar, né? Porque alguém fez isso. Você a mim não faz. Não faz. Está a olhar por quê? Isso de alguma maneira estraga o casamento? Estraga o casamento. Essas palavras são duras, não é para a mente masculina. Sim, é dura. Mas também nós fazemos um bocado permanecer. Deixamos aquilo que estamos a falar de que nós temos de ter tempo para a esposa, primeiro que ela esteja bem arrumada, esteja bastante... Para passar a admirá-la. Exatamente, para passar a admirá-la. Por isso é que falávamos logo no princípio, no texto que lemos, de que ela se apresenta a igreja gloriosa. Jesus Cristo, quando ao se entregado pela igreja, ele fez todo este ter morrido pela igreja, ter ensinado a ela os princípios da igreja, para que no final se apresente o quê? Igreja gloriosa. A mulher precisa disto. Precisa se apresentar sem ruga, sem mácula. Porque há rugas que não são de velhice. Não são de velhice, são dos problemas. São dos problemas. E aí vai um outro pilar que é a pureza. Já falamos da santidade, falamos do respeito. Cada um teve o seu livro. Santidade, o doutor falou aqui de Santidade vamos ver Efésios 16, não é? E o respeito falou de Gênesis 2, 24. Gênesis 2 e podemos também juntar aqui o texto de Efésios 5, 31 a 33. Em santidade ou respeito? Em respeito. As nossas famílias precisam ter esses livros ali, anotados nas suas agendas, para qualquer situação, porque às vezes brigar em casa ou discutir em casa sem uma base bíblica é nada. Então, se mostrarmos ao nosso parceiro, olha o que está escrito aqui na Bíblia, ele leva a sério. Eu acho que a partir de agora alguns vão olhar diferente esse texto de Efésios 5, né? Efésios 5. Que só usam para baixar a mulher, mas é completamente diferente. Tem muito mais responsabilidades para nós homens do que para a mulher. E um outro, então, falamos do terceiro, que é a pureza. Somos pilares
que sustentam o casamento. Sustentam o casamento. Sim, sim. Estamos a falar Agora, a pureza. Pureza, né? Efésios 5:26, uma outra referência aqui. Podemos também ler aqui que para que se santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, na parte final aí do texto que nós lemos, Efésios 5. Okay. E pureza é exatamente o quê? É a qualidade de ser puro, né? É o estado não turvo ou sujo. Quem não gosta de estar limpo? Quem não gosta de estar limpo? Hoje até está mais difícil agora com tempo de frio, alguns tomam banho uma vez ou outra, mas queremos encorajar as pessoas. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer porque o casal está sempre junto. Sim, exatamente. Um mau hálito, um odor, afasta o outro. Não pode ter medo da água, não podemos ser gatinhos. Exatamente. Não podemos. Então aqui, pureza é exatamente isso, o estado ou qualidade de que não tem mácula moral. Okay. Né? Nós somos também puros. Tem um lema dos bravadores: ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, né? Os bravadores usam muito isto. E ter a mente pura. Nós temos que ter pensamentos puros. A pureza deve ser parte de um casamento. Em tudo que for bom devemos pensar, ocupar a nossa mente com coisas boas. Este é o terceiro pilar. Esse é o terceiro pilar. Já falamos da santidade, respeito, pureza. Exatamente. E o último, né? No fundo está em Provérbios 27, 5 e 6, que é a verdade. Ok. Opa. Os terrenos escondidos e as casas escondidos, não podem as coisas aparecer. nós não gostamos de Provérbios? falar. Provérbios 27, versos 5 e 6. Ok. Os nossos ouvintes estão lá anotando. Melhor é a repreensão franca, né? Repreensão com verdade, do que o amor encoberto. Né? Com mentira. Nisso, durante uma discussão, porque no casamento há sempre discussões. Tem sempre discussão. Nós não podemos só olhar para os erros. Os erros. Não. Se fizesses isso, o que é que temos que pegar primeiro? O erro ou indo já aconselhando, olha, sobre aquela situação, se fizesse isso não resultaria nisso? Os erros eles são... Porque já aconteceram mesmo. Já aconteceram. Nós já não precisamos olhar para eles, não precisamos apontar. Mas e as soluções precisam aparecer. Sim. E até poderíamos começar, olha, eu sei que há coisas que você não gosta muito que fale, quer dizer, fala um bocado, dê a volta para chegar lá. Já bater, meu marido quer já me ofender. Pois é. E então, olha, erramos nisso e tal, até pode muitas vezes, mesmo até com o erro seja da pessoa se chamar adota também, fala no plural, não é? No plural. Nós erramos isso, podíamos até usar este e aquela. E arranjar formas da pessoa encarar o problema mais leve. Pois. É isso que mais família mais faz. Leve. Orientar as famílias a resolverem os seus problemas de maneira saudável. E esse pilar aqui, verdade, é difícil. É difícil, porque falar a verdade algumas vezes... Já imaginou a esposa chegar e dizer, mas eu estou sem brilho, eu estou feia. Às vezes até está. É melhor ainda. O marido vai dizer que sim ou não, se vocês ele não gostam. Não, nós não gostamos. Vocês não gostam quando vocês são... Porque quando diz a verdade como é que eu estou? Estou feia ou estou bonita? Estás bonita. Ok. Não, estás feia. Problema. Mas tem que falar, tem que falar com a verdade. Não, mas e se acariciar um pouquinho essa verdade? Olha, se colocasses isso, estaria melhor. E o texto que nós lemos de Provérbios fala exatamente isso. É melhor, eu vou ler aqui, é melhor a repreensão franca, com verdade, então, do que o amor encoberto, né? Não vai encobrir, vai dizer, se colocasses aquilo seria melhor. Eu prefiro sugerir a solução. Sugerir a solução. Para não tocar naquilo que dói. Porque mentir nunca. Não há mentira pequena, não há mentira grande. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Não vale a pena. Então, para não tornarmos o nosso casamento impossível, é importante que tenhamos santidade no casamento. Exatamente. Respeito. Exatamente. Pureza e verdade. Ok. Doutor, eu já está a faltar ali 4 minutos para o nosso programa terminar. 4 não, 2. 2 minutos. 2 minutos. Vamos aos conselhos, doutor? Vamos aos conselhos, né? Os conselhos podíamos dizer assim. Primeiro, jogue as mágoas fora. Se admirem um ao outro. Eclesiastes diz, melhor é serem 2 do que um. O outro é demonstra amor. Que mesmo sem vontade procure demonstrar amor sincero. O outro, ore
com o seu cônjuge. Reserve de forma prioritária momentos de oração, orar. E é bom quando orar juntos. Você dizer assim, orei por ti hoje. Né? Há sempre um que vai mais cedo à cama. E se o outro orar alto, uns não entendem, uns está a fazer barulho. Não. Mas se ele ouvir que a mulher está a dizer, ou o parceiro a dizer, esteja com o meu marido e tudo, acho que faz muito já bem. Cai bem, não é? Faz muito bem. Então vale a pena orar alto, não é? Também nem tanto, né? Nem tanto? Porque Deus não precisa. Deus alto só para ele participar da oração. Indiretamente ele vai participar ou pode chegar até perto dele, se estiver a dormir, pegar na mão dele. E orar junto. Alguns falam, me larga. Não pode. Estamos a ter a conexão com Deus. Aquele pilar que nós falamos da santidade. Não, mas existem esses lares. Exato. Em que um diz, me larga. Outros até dizem, depois da oração, estás mesmo a orar, mas você não faz isso? Não. Ultimamente, desde que começamos com o Mais Família, têm chegado muitos depoimentos desses. E das perguntas que eu vou fazendo, são os depoimentos de pessoas que pedem o anonimato. Mas continuam a orar. Deus tem poder para transformar o coração da pessoa. Ok. Né? Deus tem o coração. Vai amansando. Vai amansando, sim. Vai amansando. E é o outro que vem logo em seguida, leia constantemente a Bíblia com ele. Né? Salmos 119, verso 105, diz que a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Por que nós não pedimos de Deus a clareza para os nossos problemas? Né? Porque a própria palavra de Deus é a lâmpada. É que ilumina. Se estiver escuro, nós tivemos a palavra de Deus e ela vai iluminar. Agora eu quero pedir um conselho para os solteiros que têm medo do casamento. Porque eles têm medo de perder a liberdade. Eles pensam que vão perder a liberdade. Pensam que o casamento é uma prisão. Não é prisão. Não é prisão. O casamento ainda é uma outra fase de namoro. Vamos namorar. Só que vamos namorar dentro daqueles que são os nossos... tudo que é nosso. E lembrar aqui o texto de Cânticos 6, verso 3 e 5, as declarações de Salomão, a sua querida amada, diz que eu sou do meu amado. Salomão e o meu amado é meu. Era muito romântico. E que ele descansa entre os lírios. Quem não gostaria de descansar entre flores bonitas, perfumadas, né? Então nós temos que pensar que ao casarmos vamos exatamente para este lugar. Não é para uma prisão. Vamos para a choupana. Para a choupana. É verdade. Há prazer. Há prazer. Né? Há prazer. Sempre amor no lar. E comunique-se melhor, né? Temos que nos comunicar melhor. Nos comunicamos melhor no namoro, vamos nos comunicar melhor no casamento. Mas às vezes um dos dois não gosta de comunicar. Então não tem comunicação. Não tem, mas houve namoro. Houve. Depois do casamento faltou alguma coisa e a comunicação foi interrompida. A esses como devemos aconselhar? Nós temos que ver que precisamos renovar. A renovação não é simples. Nós falamos há pouco tempo, quando falamos aí no princípio, né, de que ser feliz dá trabalho. Precisamos nos doar, não é? A palavra hoje, nos dias de hoje, está muito aí na moda. Resiliência. Está na moda. Está na moda, a resiliência. Temos que ser resilientes também no casamento, né? Fazer aqui para que o marido e a mulher façam um esforço para atender exatamente aquilo que é nós até olhamos mais para aquilo que Deus diz, que vocês sejam apenas um. E, por exemplo, nos termos do artigo, aqui, recorrendo aqui um bocado ao Código da Família, né? O artigo 20, quando ele fala da definição de casamento, diz que casamento é uma união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer plena comunhão. Parece que isso foi emprestado um bocado aqui da palavra de Deus. Plena comunhão. Exatamente. Pois é, então por isso mesmo é que o casamento não pode se tornar impossível. Não pode tornar-se impossível. Porque as pessoas vão para o casamento de forma voluntária, não é? Por isso não se pode tornar impossível e os solteiros não precisam ter medo. Não precisam ter medo. Porque o casamento... o casamento é um lugar onde deve haver santidade, respeito, pureza, verdade, assim como o Dr. Roberto Queta disse, e comunicação. Para não aparecer as casas construídas ali sem o outro saber. Exatamente. Para quem já fez, por favor, está errado, fale ao seu parceiro, porque isso não cai bem a ninguém, a ninguém mesmo. Doutor, olha, o nosso tempo já foi, ainda bem que mandou saudação ao pastor Arthur, é verdade. Porque já não teríamos, por isso, muito obrigada pela sua presença, queremos contar consigo
em outras edições e mais e mais. Exato. Okay. Obrigado, Calete. Okay. A mim só me resta agradecer também ao nosso querido ouvinte que esteve ali desse lado. Eu sei que muitos nos aguardam quando toca 9h55, alguns já vão sintonizando, outros já clicam no link. Muito obrigada por esse carinho. Então não há palavras para tanto carinho, não há. Só me resta aqui agradecer a todos, Luanda, Benguela, Lubango, Ambo e fora do país, em todo lado. Olha, o Mais Família chega ao fim e agradecer mais uma vez a todos e dizer que o programa teve a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, na apresentação e produção da Conceição Calete, essa que fala para si. Até amanhã. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.